Por que as árvores suportam as tempestades? Você já observou nos filmes, ou talvez você tenha tido até oportunidade de ver na vida real, as árvores numa tempestade de fim de tarde, em que o vento soprava com tanta força que os galhos dobravam, fazendo uma grande curvatura de um lado para o outro, para baixo e para cima? Já viu, né? Eu também já. Uma dessas árvores, e na minha observação, estava cheia de flores, folhas, e muitas delas caíam no chão. Mas a árvore continuava firme. Balançava, balançava, mas não caía. Pensei, por que as árvores suportam as tempestades? E aí me veio a lembrança de que elas têm raízes e muitas são profundas. Belas árvores como o ipê amarelo, ipê roxo ou algumas árvores frutíferas sobrevivem a grandes períodos de secas e também às tempestades por possuírem raízes profundas e troncos com cascas grossas que ajudam a evitar a perda de água, o que as torna também mais fortes. Essas e outras árvores se adaptaram ao ambiente em que vivem. E fazendo assim uma comparação com a nossa vida, precisamos também muitas vezes a nos adaptar a ambientes variados, algumas vezes hostis. Adaptar a pessoas e relacionamentos complicados em que precisamos de certa proteção, como cascas que protegem o nosso coração de palavras duras, rejeições e raízes profundas, firmes na fonte da vida que é Jesus, para não desviarmos e cairmos diante das decepções da vida. Precisamos de troncos fortes. Sim, espírito, alma e corpo, mente de Cristo, para não nos abalarmos com as batalhas que o inimigo trava conosco. Somos árvores que nas tempestades da vida podemos deixar cair algumas flores e folhas, lágrimas, mas mantemos nossas raízes firmes na rocha que é Cristo. Diante das adversidades da vida, das tempestades que nos assolam, seja no verão ou no inverno, estamos firmes em Deus. Amigo, amiga, nosso tronco, seja a alma, espírito e corpo, pode se dobrar de um lado para o outro, para baixo e para cima, abatido diante das dores e dificuldades da vida, mas não cairemos. E quando o sol nascer, estaremos erguidos como as árvores, que haja o que houver, permanecem, mesmo depois dos ventos contrários. Que possamos permanecer firmes na verdadeira fonte de água viva, que é Jesus. E que possamos, lá na frente, olhar para trás e dizer: sobrevivi. Sobrevivi à tempestade, sobrevivi à indiferença, sobrevivi a tudo de ruim que poderia e que me aconteceu. Creia nisso e seja firme. E essa firmeza é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta manhã. Essa palavra nos anima, essa palavra nos fortalece. Precisamos, Senhor, ter raízes profundas e fortes, para que quando o vento vier, talvez até leve algumas folhas, algumas flores e até frutos de nós, mas jamais nos arrancará do nosso solo. Quer dizer, nos desviará do nosso propósito de sermos aqueles que anunciam o Teu Evangelho, aqueles que vivem sabendo que estamos à sombra do Onipotente e ali nós descansamos. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela paz, pela vida, obrigado pela alegria, obrigado pela família. Obrigado, Senhor, até pelas pessoas, te agradecemos sim, até pelas pessoas que
não têm grande simpatia por nós. Muito obrigado, porque nós sabemos que nós somos, não temos crise de identidade, nós somos o povo eleito, geração eleita, povo adquirido. Nós somos aquilo que tu dizes que nós somos. Não somos apenas criaturas, somos filhos, somos amigos. E muito obrigado, Deus, por nos ditar aquilo que nós somos. Muito obrigado pelos rádios ligados, pela grande audiência desta emissora. Já te agradecendo pelos 32 anos de existência desta emissora, que é missionária do sul do estado, do Rio de Janeiro, para o Brasil, para o mundo, através da internet. Obrigado pela nossa diretoria, obrigado pelos nossos colaboradores. Te agradeço sim, porque tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Oro pelos enfermos, por aqueles que estão à margem da sociedade, pelos presidiários, presidiárias, toda a sua família. Enfim, Senhor, que a tua graça, teu amor esteja sobre a vida de todos. Eu oro agradecido porque sobrevivi, estou sobrevivendo às tempestades da vida. E agradecido, oro em nome de Jesus Cristo, e que assim seja. Que assim seja. Amém.